Fala aí, Desperto, tudo bem com você? Hoje eu quero falar com você o seguinte: você que despertou a consciência e tá tendo uma estabilidade de humor enorme, e até falaram pra você quando você foi procurar ajuda que é bipolaridade, fica comigo aqui que eu quero falar sobre isso com você hoje, tá bom? Então, clica aqui pra seguir e aperta o sininho aí, tá bom? É o seguinte, eu passei por mais de 20 anos com isso. Acho que mais de 20, quase 30 se marcar. Hoje eu tenho 43 e eu lembro desde os 13 anos de idade que eu comecei com essa estabilidade de humor e comecei a buscar ajuda, tal, apesar que a ajuda profissional foi depois dos 20 e poucos que eu busquei. Eu fui buscando algumas questões paliativas, né? E foi aumentando conforme a idade. Então chegou uma época aí que eu tava até parecendo que eu ia ter um infarto. Às vezes tinha essa questão muito intensa, né, emocional, e outras épocas eu ficava com uma depressão total. E eu busquei muitos tipos, né? Fui fazer vários treinamentos aí de PNL, um monte de questões aí, e nada resolvia. E, e aí eu fui uma época, uns anos atrás aí, eu fui buscar ajuda profissional e colocaram diagnósticos aí de bipolaridade, de depressão, de ansiedade, um monte de questões aí pra mim que na época eu tomei tudo quanto é medicamento aí e foi, acho que a época que mais eu pensei em cometer suicídio. Então, você que talvez começou a buscar de repente aí o autoconhecimento, a espiritualidade, teve algumas experiências traumáticas aí na vida, como separação, sua ou dos seus pais, ou foi roubado, ou assaltado, alguma coisa assim, alguma questão traumática. O que que acontece quando a gente tem alguma questão traumática? Tem outro caso também de pessoas a partir do ano 2000 aí que já começaram a nascer já despertos, né? Mas aí a gente fala em outro vídeo sobre isso. E o que que acontece? Você aumentou o fluxo de energia. Então, um sentimento que para uma pessoa que não está desperta, que seria tranquilo, por exemplo, assim, fazer uma tarefa que não gosta, ela sente um desconforto. A gente já sentia uma pressão total. Então, qualquer coisa é muito grande. E, não sei, para mim, 90 e poucos por cento, se não for 99 aí, do que falam que é esses diagnósticos aí psiquiátrico, que dá um monte de medicamento, porque dá para ver fácil que não é o caminho que mais funciona. Porque você vai num grupo aí de bipolaridade do Facebook ou síndrome do pânico, você vê a galera lá que já tomou tudo quanto é tipo de remédio e tá pensando em cometer suicídio. Então, é para se pensar, né? Então, tem muito estudo tal, mas quem paga muitos desses estudos aí é a galera que vende também. Então, a gente não pode acreditar 100%. Tem algumas linhas que explicam melhor sobre isso, que é a linha da emergência espiritual, que é da síndrome da Kundalini. Então, se você pesquisar um pouquinho sobre isso, você vai ver que tem sintomas parecidos. Eu fui para essa linha aí depois de eu já ter tentado de tudo. E aí eu entendi que quanto mais a gente ficasse colocando rótulo, ficasse tentando colocar algumas questões paliativas aí para resolver, por exemplo, como medicamento, eu não estou falando para você parar de tomar ou não, só estuda, tá? Porque eu estudei e eu vi que a galera que tá nessa linha aí tá muitos anos já no sofrimento e não resolve. Então, se você tá e quer experimentar algo diferente, talvez se você tiver já tomando medicamento, não para, tal, vai nessa linha, porque a linha que mais funcionou para mim foi o que? Analisar os meus pensamentos, e aí eu via os pensamentos que estavam conectados com os sentimentos. Eu sei que a gente tem milhares aí por dia, dizem que uma pessoa normal aí é 70, 80 mil pensamentos por dia. Eu acredito que uma época eu cheguei a ter uns 150 mil, mas eu falo para você que é possível. Até em breve eu pretendo aí liberar uma ferramenta que eu estou criando aí para poder ajudar até gratuitamente. Aí você vai experimentar e aprender como fazer em uma semana, assim, como que você pode você mesmo limpar de uma forma tranquila. Então eu já tenho um vídeo aqui no canal que explicou de uma forma mais básica. Eu quero me aprofundar mais para você entender
como que funciona isso. E aí você trabalhando essas questões, você vai naturalmente trabalhando os pontos traumáticos, você vai diminuindo essa oscilação de humor e ela começa a estabilizar. Então, todo diagnóstico que deram, eu acredito que foi uns 6 que me deram, síndrome do pânico, síndrome da fadiga crônica, burnout, um monte de questões aí eu resolvi assim, só equilibrando. Só que com o medicamento ele bloqueia ele, você não consegue identificar o que você está fazendo. E eu, para mim, por exemplo, fiquei com um estado letárgico e piorou muito porque eu queria fazer as coisas, a gente quer construir e piorou. Então, é como se fosse uma panela de pressão. Você começa a acumular aqueles pensamentos, sentimentos, aquelas ações que você deixa de fazer, e aí você pega e não consegue evoluir, e isso vai te trazendo culpa, vai te trazendo um monte de sentimentos inferiores. Então, dá uma olhada nisso, tenta não pegar questões aí que vai te colocar esses sentimentos, aí, esses pensamentos, debaixo do tapete, que com o tempo aquilo não vai se sustentar mais, tá? Porque pra gente que já despertou qualquer sensação ali de raiva, então você tem que ir trabalhando alguma, e é possível. Uma hora você vai chegar nessa mesma questão aí que eu cheguei, nesse mesmo estado que eu cheguei, porque não tem como fugir. Você vai ter que trazer para consciência e ir limpando cada uma das memórias, cada questão aí que está te trazendo. E em breve eu pretendo explicar para vocês aqui através da ferramenta. Estou preparando as aulas base para você poder conectar lá, experimentar tranquilamente sem pagar nada. Mas por enquanto vai refletindo sobre isso e lembra de seguir, tá bom? Valeu!